A paz do Senhor, meus irmãos, que bom que você está aí para que eu possa compartilhar com você este vídeo. Em Romanos capítulo 12 e o verso 2 diz assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus transforme, por meio de uma mudança, o seu modo de pensar, a fim de que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Paulo está dizendo que a gente não pode ceder à pressão. Por isso, devemos ficar inconformados com aquilo que o mundo aceita. Alguém já disse que apenas quem está morto é levado pela correnteza. Pode observar que quando alguém cede à pressão da sociedade, é porque provavelmente ele já abandonou a Jesus. Ele abriu mão dos seus princípios e da sua fé. Então Paulo vai dizer, não imitem. Outras versões vai dizer, não se conformem. Ainda que exista uma grande pressão, ainda que o mundo lhe pressione através dos seus amigos, familiares, professores, colegas de trabalho, não ceda à pressão. Ainda que ele lhe chame de intolerante, porque eles querem que você tolere o modo deles pensar e agir. Mas eles não aceitam que você está baseando a sua vida na palavra de Deus. Eles dizem que a Bíblia é um livro retrógrado, mas o que eles não sabem é que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Billy Graham, ele disse, a Bíblia não é velha nem nova, ela é eterna. O tempo que nós estamos vivendo é no mínimo estranho, porque você vai ver adultos tratando animais e bonecas ultra realistas de filhos, e amamentam, fazem parto, querem até levar para o hospital. Eles vivem como se Deus não existisse, rejeitam totalmente a vontade de Deus para a vida deles, se tornam servos, escravos do pecado, dos vícios, e chamam a gente de bitolado. Eles querem dizer que a gente vive numa prisão, porque a gente não é dominado pelos nossos desejos ou prazeres. A gente submete a nossa vontade à vontade de Deus. Pergunte para eles se eles conseguem viver sem fumar, sem beber, sem ter várias mulheres ou vários homens. Este é o retrato de uma sociedade hedonista que vive pelo prazer. Nós não devemos ter vergonha da nossa fé. Não podemos nos calar. A palavra de Deus nos capacita a responder qualquer questão que for levantada neste tempo com autoridade para defender a nossa fé. Pedro vai dizer que nós precisamos saber a razão da nossa fé para responder. Então você que é jovem, você que é adulto, leia a palavra de Deus. Cuidado para que você não se amolde aos costumes desse tempo, querendo ser um crente moderno, crente progressista, crente aberto. Cuidado para que a sua mente não esteja tão aberta a ponto do seu cérebro cair e você perder a sua salvação. Acaba perdendo a sua fé. Tem como misturar o evangelho com qualquer outra ideologia. Porque se fizermos isso, a palavra de Deus deixa de ser a palavra de Deus e se torna a palavra de um filósofo ou a palavra de qualquer líder religioso ou político do nosso tempo ou do tempo passado. Então precisamos ter em mente que a palavra de Deus, ela é a verdade. E não negociar essa verdade. Paulo vai dizer, não me envergonho da palavra de Deus, porque ela é poder de Deus para salvar. Diante da pressão do tempo que estamos vivendo, diante da sociedade hedonista que vive o prazer, precisamos dizer, já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas vivo pela fé em Cristo Jesus. John Stott tem uma frase que eu quero encerrar com ela. Ele vai dizer, todo cristão deve ser conservador e radical. Conservador para conservar sua fé e radical para praticá-la. Em outras palavras, não abra mão da sua fé. E diante da pressão da sociedade, seja radical, isso é, tenha raiz na palavra de Deus, no Evangelho, para que você não venha abrir mão da sua fé, ainda que você seja penalizado. Lembre de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram desafiados a abrir mão da sua fé para não morrer. E o rei disse, vamos tocar uma música e vocês deverão se prostrar diante dos deuses da Babilônia. E se vocês não se prostrarem,
vocês serão mortos, lançados na fornalha de fogo ardente. Tocou uma vez, não se prostraram. O rei foi lá, deu uma segunda chance, a resposta foi: rei, sobre este assunto não precisamos te responder. Eles estavam dizendo: nós não negociamos a nossa fé. Acende a fornalha 7 vezes mais. Coloca chapéu, coloca casaco, coloca meia, joga eles no fogo, porque eles vão morrer por não adorarem aos nossos deuses. Qual foi a resposta dos servos de Deus? Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não nos livrar, ainda assim vamos negar a nossa fé. Jogaram na fornalha de fogo e eles não se queimaram e nem cheiro de fumaça se encontrou neles. Porque Deus honrou a fé daqueles 3 homens, entrando na fornalha juntamente com eles. Creia que diante de uma grande pressão ou de um desafio onde você vai precisar abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, para não negar a sua fé, creia que você vai viver algo que você nunca imaginou. Porque diante da prova da fé, muita gente abriu mão. E abriu mão por besteira, simplesmente para não perder o emprego, para não perder um namorado, para não perder isso ou aquilo. Eles negaram a Deus. Mas se você, assim como Paulo ensina, não imitar este mundo, você vai viver a vontade de Deus para a sua vida. E ela é boa, agradável e perfeita. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos e escreva aqui nos comentários se você já passou por alguma prova de fé, se você já precisou abrir mão de alguma coisa que ia contra a tua fé.